Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia do Investidor. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, A Psicologia Financeira do Morgan Housel. Esse livro aqui é maravilhoso, para mim é o substituto do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e está marcando uma geração inteira de novos investidores, porque tem conhecimentos valiosíssimos. Você sabe que cuidar das finanças é importante, investir é importante, e a sua psicologia, né, o seu comportamento influencia diretamente o resultado nos seus investimentos. Então, se você quer ouvir essas dicas valiosíssimas que eu tenho para falar sobre os principais ensinamentos que eu tive nesse livro aqui, fica até o final que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E falando um pouco do Morgan Housel para começar, ele tem conhecimento de finanças, investimentos, né? Tem um background em economia, ele trabalhava como se fosse uma casa de research, né? Uma casa de análise. Ele colaborava com o The Wall Street Journal, escrevia para o jornal sobre esse tema, né? Comportamento humano e finanças e investimentos. Então ele tinha que traduzir conhecimentos complexos, né? Termos difíceis, em uma linguagem acessível para o leitor. E ele acabou começando a ficar conhecido pelas belas análises que ele fazia sobre o comportamento humano e o desempenho nos investimentos. E aí, em 2020, que foi quando foi publicada a Psicologia Financeira, o livro dele, que ele estourou mesmo, acabou ficando muito conhecido, porque esse livro ganhou muito prestígio, foi muito reconhecido e acabou virando um best-seller. E em resumo, pessoal, o livro fala das nossas finanças e dos nossos investimentos e o quanto que elas são afetadas pelo nosso comportamento. Então, o Morgan traz, nesse livro aqui, análises simples, né, conhecimentos práticos observados no nosso dia a dia, na psicologia humana, porque o nosso cérebro é programado e se desenvolveu milhares de anos para trabalhar de determinada maneira. Ele pega tudo isso e bota em termos simples aqui, aplicado às nossas finanças e nos nossos investimentos. Então, fica muito interessante porque nós vemos o nosso próprio comportamento aqui no livro e pegamos lições que podem nos ajudar a melhorar nas finanças e nos investimentos. Agora, trazendo já as principais lições do livro, a primeira é sobre sorte e risco. E que esses são dois fatores que existem, nós devemos aceitar que eles existem e que eles influenciam nos nossos resultados, na vida, nos investimentos e nas finanças. Para exemplificar a questão da sorte, ele traz a história de um garoto que estudava ali nos arredores de Seattle, na escola que se chamava Lakeside School, que o professor dessa escola de ensino médio era um ex-combatente da Marinha Americana, o cara gostava de atividades práticas, falava que só ficar lendo o livro não adiantava nada, isso lá em 1968. E esse professor falava também que seria preciso saber alguma coisa sobre computadores antes de entrar para a faculdade. O cara botou isso na cabeça dele e aí pediu para a associação de mães dos alunos para que elas usassem o lucro do brechó, que elas organizavam uma vez por ano, que foi de cerca de $3.000 naquela ocasião, para arrendar um computador para a escola. E aí ele foi lá, arrendou esse computador, um computador bom, né, que nem escolas de ensino superior, de pós-graduação, tinham naquela época. E olha só, esse computador acabou caindo no colo de um garoto chamado Bill Gates. E a partir daí, o Bill Gates teve acesso a esse computador de manhã, de tarde, de noite, durante os finais de semana, acabou se apaixonando por aquilo ali, virando um papa na computação. E alguns anos depois acabou fundando a Microsoft, né, que hoje é uma das 3 maiores empresas do mundo, junto com a Apple e com a Nvidia, né? Elas ficam se degradando o tempo todo, mudando de posição. E olha só a análise que o Morgan faz aqui. Ele fala o seguinte, que apenas 1 em cada 1 milhão de estudantes da idade escolar frequentou a instituição de ensino médio que tinha combinação de dinheiro e visão para conseguir um computador. Bill Gates era um deles. Então aqui foi a sorte, né, que ele teve de ter contato com o computador naquela época. E em relação ao risco, que nós devemos aceitar que o risco também, assim como a sorte, também está intrínseco a todas as operações que a gente vai fazer no mercado financeiro. E que nós devemos aceitar isso com muita humildade e nunca correr mais risco do que nós suportamos ou que nós devamos para nos manter no mercado financeiro e jamais ir à falência ou nos expormos demais a riscos desnecessários. Segunda lição, o seu sucesso financeiro tem mais a ver com o seu comportamento do que com a sua inteligência. E para exemplificar essa teoria, o Morgan fala o seguinte, que um gênio que não consegue controlar suas emoções
pode se tornar um desastre financeiro. O oposto também é verdade. Pessoas comuns, sem nenhuma educação financeira, são capazes de conquistar riqueza desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. E ele traz uma história e um exemplo prático disso aqui de um cara chamado Ronald Read. Esse cara foi faxineiro, foi mecânico durante a maior parte da vida dele. Fala que ele passou aqui 25 anos consertando carros num posto de gasolina e 17 anos varrendo o chão de uma loja. Esse cara, que era anônimo, né, ficou muito conhecido quando ele morreu, porque assim que ele morreu, viram que esse cara tinha um patrimônio de 8 milhões de dólares e ele deixou 2 milhões de dólares para a família e 6 milhões para doação, né, para o hospital e para a biblioteca da cidade. E aí foram querer saber, cara, como que esse cara que era faxineiro, esse cara que era mecânico, ele morreu com um patrimônio tão grande. E aí quando foram ver, no fim das contas, não havia nenhuma história secreta. Nada de bilhete de loteria ou herança. O cara guardou um pouco que podia e investiu em ações blue chips, né, que são ações de empresas grandes, empresas consolidadas no mercado. Ou seja, passou décadas esperando aquele pequeno investimento inicial render e alcançar 8 milhões de dólares. Simples assim, de faxineiro a filântropo. Então, essa história exemplifica muito bem, pessoal, como uma pessoa sem nenhum conhecimento técnico, nenhum conhecimento profundo de finanças ou técnicas de investimento avançada, conseguiu ter um resultado espetacular, né? Chegando a ficar rico, aí ficou milionário em dólares, mesmo sem ter esses conhecimentos avançados, apenas com o seu comportamento assertivo, né? Controlando ali e agindo bem com as suas finanças e com seus investimentos. Uma coisa que está ao seu alcance fazer. Terceira lição, pessoal. Valorize o seu tempo e busque a independência financeira. Nessa parte do livro aqui, o Morgan traz o exemplo do Richard Fusconi, que era empresário, era um executivo do banco Merrill Lynch, um banco muito importante nos Estados Unidos. Esse cara se aposentou antes dos 40 anos, porque ele já era multimilionário aí e virou apenas filântropo já aposentado. E ali, por volta dos anos 2000, esse cara pegou um empréstimo gigantesco para expandir a mansão dele, que era uma mansão enorme, com 11 banheiros, 2 elevadores, 2 piscinas e 7 garagens. Só que aí em 2008, esse cara foi surpreendido com a tal de uma crise financeira do subprime, lá em 2008. E ele viu o dinheiro dele virar pó. E o Fusconi falou nessa ocasião que não tinha nenhuma fonte de renda, ou seja, foi a completa falência. Ao mesmo tempo que o Ronald Read, que a gente viu lá, o faxineiro, estava deixando 8 milhões de dólares entre herança e doação, o Fusconi, que era um cara com elevado conhecimento, conexões no mercado, estava indo à falência, né? E fala aqui que, ao mesmo tempo que o Ronald Read era paciente, o Richard Fusconi era ganancioso. E nessa parte do livro aqui, o Morgan faz uma reflexão muito legal mesmo, que ele fala que local uma pessoa sem treinamento, sem formação, sem experiência formal e sem conexões superaria alguém com uma melhor educação, melhor treinamento e melhor educação. E é isso que a gente vê na comparação entre o Ronald Read e o Richard Fusconi. Um não tinha formação nenhum e deixou um patrimônio milionário, e o outro tinha a melhor formação, as melhores conexões e acabou indo à falência. E ele fala aqui que é impossível imaginar uma história na qual o Ronald Read fizesse um transplante de coração melhor que um cirurgião que estudou em Harvard. Mas no mercado financeiro era possível acontecer isso, essas distorções, né? Uma pessoa sem nenhum conhecimento acaba tendo um resultado melhor que uma pessoa que tem a melhor formação e as melhores conexões. Então, essa história exemplifica o quanto é importante respeitar o risco, calcular o risco de cada operação e o quanto que o nosso comportamento, a nossa disciplina ao investir acaba sendo mais importante do que o nosso conhecimento técnico propriamente dito. Lição número 4. Tenha paciência e tenha uma visão de longo prazo, pessoal. Aqui nos investimentos, a melhor coisa que você pode fazer é jogar o jogo do longo prazo. Isso vai te dar tranquilidade
e vai te fazer tomar as melhores estratégias sem cometer burradas no caminho. Ele traz o exemplo aqui do conhecido, nosso famoso investidor aí, Warren Buffett, que é multimilionário hoje, o maior investidor da atualidade. Mas se você observar o patrimônio dele, só cresceu de maneira exponencial e cresceu mais ainda depois dos 50, 60 anos, que a curva realmente ficou exponencial. Claro que ele já era muito rico antes disso, mas o fator tempo nessa equação pesa muito. Se você traz a fórmula dos juros compostos, que é montante final é igual ao capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, a gente observa que o capital inicial é importante e a taxa é importante, são importantes. Agora, o que tem muito peso nessa equação aí, e é o fator exponencial, realmente é o tempo. Então, se você investir direitinho todos os meses, com frequência, com disciplina e deixar o tempo trabalhar, você pode ter certeza que você vai colher resultados muito bons nas suas finanças e nos seus investimentos. Lição número 5. Evite comparações. Aqui você não deve ficar se comparando a outras pessoas. Cada um tem uma jornada diferente. Ao passo que conseguiu começar a investir 5 anos atrás, você talvez tenha conseguido começar somente agora. Outro começou há um tempo atrás e tem pessoas que vão conseguir começar a investir somente daqui a alguns anos para frente. Então, cada um tem um momento inicial para investir. Cada um tem uma condição diferente e quantidade de aporte que consegue fazer por mês. Só que nenhum desses fatores isolados vão dizer qual vai ser o seu resultado final, mas sim a junção de todos esses fatores, do seu comportamento, a disciplina que você tem para investir. Então, cada um tem uma história diferente, tá certo? Não fique olhando aquele companheiro ali, aquele amigo que surfou um crescimento muito grande de uma ação do momento, conseguiu lucros rápidos e queira ter também. Apesar disso doer na gente, você tem que ver que isso é um reflexo do seu comportamento humano, sua psicologia, mas que você deve manter o seu plano, o seu projeto de longo prazo, manter os aportes constantes, sem botar a carroça na frente dos bois, sem cair no FOMO, no Fear of Missing Out, querer comprar só porque todo mundo está comprando para não perder uma oportunidade, sem cair no comportamento de manada, fazer porque está todo mundo fazendo, Então, deixe todos esses gatilhos de lado, prossiga no seu plano de investir todos os meses com disciplina, numa carteira diversificada, que você com certeza vai colher muitos bons frutos no futuro. E agora eu vou te dar 3 dicas práticas aqui para você aplicar aí nos seus investimentos e melhorar os seus resultados. A primeira delas é ter um objetivo e quebrar esse objetivo em metas menores. Então, realmente escrever isso em algum papel, escrever no bloco de notas aí do seu celular, de maneira que você vai criar um compromisso com você mesmo. Acredita em mim. E aí você bota uma meta mensal de investimento, uma meta para 6 meses, para 1 ano, 2 anos, e aí como você quer estar daqui 5 anos e até mesmo uma visão de futuro para 10 anos. Eu sei que pode parecer muito longe, mas você tem que ter uma noção de mais ou menos como que você quer estar daqui a 10 anos, Qual que é o seu objetivo e a sua motivação para investir, cuidar das suas finanças dessa maneira que você vai cuidar, tá certo? E como que você vai fazer ao longo desse tempo para chegar nesse objetivo. A segunda dica é para você automatizar o seu aporte mensal. Então, cria lá no banco uma transferência programada para a conta da sua corretora, de maneira que o seu salário caiu na conta, automaticamente já vai sair uma transferência lá com o seu aporte mensal já para a conta da corretora. Isso evita que você deixe de transferir, você vai deixando para o dia seguinte, vai deixando para a semana seguinte, e aí você acaba que você nem faz o seu aporte do mês. E a terceira dica é mantenha uma carteira diversificada e deixe o tempo trabalhar. As carteiras mais eficientes, pessoal, as melhores carteiras, são carteiras diversificadas. Elas vão ter um pouco de renda fixa, com títulos públicos, títulos bancários, vão ter renda variável com ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e até criptomoedas, tá? Então, um pouco de cada ativo explorando o que tem de melhor cada uma dessas classes de ativos diferentes. Assim, você vai ter a melhor performance na sua carteira de investimento. E já encerrando esse vídeo aqui, pessoal, nós falamos aqui sobre a influência do nosso comportamento e da psicologia nas nossas finanças e nos nossos investimentos. De que nesse mundo
nem sempre o conhecimento técnico e a inteligência vão ganhar daquela pessoa que tem menos conhecimento, mas tem uma inteligência emocional maior, né? Sua psicologia financeira é mais avançada. E eu te estimulo a ler esse livro se você ainda não leu, tá? E se inscrever aqui também no meu canal para acompanhar os meus vídeos semanalmente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.